Você já imaginou ouvir do próprio filho que você ocupa espaço demais? Não foi um estranho. Não foi alguém na rua. Foi no jantar de aniversário dele, cercado de amigos, risadas. E eu ali, o pai, aquele que deu tudo, calado num canto da mesa. E quando ele levantou a taça para fazer um brinde, disse assim, rindo, zombando: Agradeço também ao meu pai que veio, mesmo quando os velhos já não deviam ocupar tanto espaço no mundo. E todos riram, inclusive ele. E eu? Eu sorri, baixei a cabeça. Saí sem dizer uma palavra, mas no dia seguinte, fui buscar de volta tudo o que era meu. Tudo, inclusive o dinheiro que eu vinha guardando há anos, para pagar a faculdade dele, porque chega uma hora que o amor não pode mais ser sinônimo de humilhação. Essa história, meu amigo, vai mexer contigo. Vai doer. Vai fazer pensar, vai deixar um silêncio pesado dentro do peito. Mas no fim, talvez ela te mostre o que realmente significa respeitar quem te criou com o pouco que tinha. Então faz assim. Escuta essa história até o fim e também compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta qual parte dela tocou teu coração de verdade e de qual cidade você está me ouvindo. Sabe, meu amigo, eu nunca pensei que escutaria isso da boca do meu próprio filho. Velhos não deviam ocupar espaço. Foi o que ele disse, na frente de todo mundo, no aniversário dele. E riu. Riu como se fosse engraçado. Como se eu fosse só um móvel antigo, esquecido num canto da sala. E eu ali, sentado, com o prato na mão, tentando não desabar. Porque um pai não espera gratidão, não. Mas também não merece desprezo. E o que eu senti naquela hora foi como se a vida inteira que eu dediquei a ele tivesse sido varrida com uma piada. E sabe o pior? Eu sorri. Sorri com vergonha, como quem aceita o papel de fardo. Levantei em silêncio e fui embora sem dizer uma palavra. Mas no dia seguinte, fui buscar tudo de volta. Tudo. Até o dinheiro da faculdade que eu ia pagar para ele. Porque respeito, meu amigo. Respeito não se implora, se impõe. E aquele sorriso que eu dei? Não era perdão, era adeus. Foi no jantar de aniversário do Caio, meu filho mais velho. 27 anos. Um homem feito, de boa aparência, bem falante. Desses que todo mundo elogia de primeira. E talvez por isso mesmo, ele tenha se esquecido de onde veio. Porque tudo que ele tem, meu amigo, tudo, passou por estas mãos aqui. Mão calejada de quem passou a vida toda colocando o outro em primeiro lugar. Eu e a mãe dele? Ela era forte, mais do que eu até. Trabalhava costurando roupa para fora até de madrugada. E mesmo cansada, ainda fazia questão de enfeitar os aniversários dele quando era pequeno. Bexiga, bolo, faixa feita à mão. Ele sempre teve tudo. E eu fazia o que podia e o que não podia também. Teve uma vez que vendi minha furadeira para pagar o curso de inglês que ele queria fazer. Nem pestanejei. A gente cria os filhos achando que o amor vai voltar na mesma medida que deu. Mas não volta, não. Nem sempre. E quando não volta, a gente tem que aprender a se virar com a lembrança do que foi. Lembro que naquele jantar eu mesmo ajudei a organizar a festa. Comprei carne boa, levei vinho, preparei a sobremesa que a mãe dele fazia. Mousse de maracujá com pedacinhos de chocolate por cima. O apartamento estava cheio. Gente nova, amigos modernos, conversas que eu nem conseguia acompanhar direito. Eu fiquei num cantinho da mesa, olhando tudo, meio sem lugar. Ele passou por mim umas 2 vezes. Sorriu, rápido. Não me apresentou para ninguém da forma que um filho apresenta o pai. Só falou para um colega de trabalho. Esse é meu pai. Gente boa, mas tá meio lento, né? E riu. Eu sorri, mas só por fora. Quando ele levantou para fazer o brinde, eu ainda tive esperança de ouvir alguma palavra boa, qualquer coisa. Mas não. Ele levantou a taça, agradeceu os amigos, falou da nova fase, agradeceu a namorada. E aí disse: E agradeço também ao meu pai, que veio, mesmo quando os velhos já não deveriam ocupar tanto espaço, né? Risadas.
Risadas que me atravessaram como faca. Ninguém corrigiu, ninguém achou estranho. Só eu, que fiquei ali com os olhos úmidos, tentando entender se aquilo era mesmo real. Como se eu tivesse virado um enfeite, um peso. Levantei devagar, peguei o casaco no encosto da cadeira e saí, sem dizer uma palavra. O porteiro ainda me perguntou se estava tudo bem, e eu só fiz que sim com a cabeça. Caminhei até o ponto. Já era tarde. Esperei o ônibus velho de linha e sentei sozinho com os olhos fixos na janela, tentando não deixar cair nenhuma lágrima, não ali, não na frente de estranhos, porque o que doía não era só a frase, era tudo o que ela representava. Naquela noite, sentei no sofá de casa e fiquei quieto. O silêncio era tão alto que parecia gritar dentro do peito. Olhei em volta e vi que tudo ali tinha sido por eles. A TV, o sofá, até a geladeira nova, as cadeiras da cozinha, a cortina da sala, o ventilador que ele dizia que fazia barulho demais, tudo trocado por causa dos comentários deles. A minha casa, meu amigo, deixou de ser minha fazia tempo. Virou um museu do que eles queriam que fosse. E eu fui ficando pequeno dentro dela. Foi aí que eu decidi. No outro dia, acordei cedo. Fui ao banco e cancelei o depósito automático da poupança que eu mantinha no nome do Caio. Era um fundo que eu vinha juntando fazia anos, desde quando ele começou a faculdade. Ele queria fazer mestrado fora do Brasil. Eu estava ajudando. Tava. Depois fui no depósito, peguei umas coisas antigas que eram minhas e que ele tinha levado para casa dele. Livros, uma bicicleta velha que eu dei quando ele fez 15 anos. Vendi. Peguei tudo de volta, com calma, sem fazer barulho. Entreguei para mim mesmo o respeito que ele não soube me dar. E veja bem, não fiz isso com raiva, nem por vingança. Fiz por dignidade, porque tem um momento na vida que a gente entende que continuar dando para quem só sabe tirar é cavar o próprio buraco, e eu ainda quero viver. Ainda tenho o que viver. E não aceito mais sorrir com vergonha, não. Ele não ligou, não perguntou nada, não notou. Talvez nem tenha reparado que eu fui embora da festa. E isso, de certa forma, também foi resposta. Porque o filho que eu achava que conhecia ficou lá atrás quando tinha 5, 6 anos e me esperava na janela quando eu chegava do trabalho. Aquele menino eu criei com amor. O homem que ele virou, eu não reconheço. Comecei a me reencontrar. Comprei uma cadeira de balanço. Comecei a caminhar de manhã cedo. Fui na padaria sem pressa, comprei pão quentinho e comi ouvindo rádio. Voltei a ler. Passei a frequentar um centro de convivência aqui perto. Fiz amizade com o seu Walter, viúvo também. A gente joga dominó, toma café, conversa da vida. E aos poucos, fui sentindo que a vida ainda cabe em mim, mesmo depois de tudo. Mas tem dias que dói. Quando vejo pai e filho caminhando na rua, quando escuto alguém chamando pai com carinho, me dá uma saudade, não dele, mas de quem eu fui quando acreditava que amor voltava igual veio. Mas aprendi que tem amor que ensina e tem amor que avisa a hora de parar. E eu parei, não com raiva, com paz. E é por isso, meu amigo, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí. Tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Compartilha essa história com quem precisa ouvir isso. Tem muita gente aí, precisando aprender o valor que um velho ainda tem. Quando eu era jovem, eu achava que ser homem era levantar cedo, trabalhar duro e pagar as contas. Não que isso estivesse errado, não. Mas eu entendi tarde que ser homem mesmo era olhar para dentro e entender o que você está deixando de ser enquanto tenta ser tudo para os outros. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Entregava jornal, lavava carro, fazia pequenos serviços na rua. Não era fácil, mas eu me sentia importante, sabe? Sentia que estava ajudando em casa. Meu pai era ausente, minha mãe, uma guerreira. Criou eu e meus irmãos sozinha. Lembro que, aos 15,
Consegui meu primeiro trabalho fixo numa oficina. Aprendi a mexer com ferramenta, a lidar com máquina, e aprendi também a engolir grosseria sem responder, porque precisava do emprego. Foi ali que minha coluna começou a entortar. Nunca mais ficou igual. Conheci a Helena quando eu tinha 19. Ela de vestido claro, cabelo preso, um sorriso que fazia o tempo parar. Eu estava voltando do serviço, com a roupa suja de graxa, e ela me olhou como se eu fosse alguém. Não como um rapaz suado de um bairro pobre, mas como um homem que merecia ser olhado. E isso mudou tudo. Namoramos escondido um tempo. O pai dela não gostava muito de mim. Achava que eu não tinha futuro. Mas a Helena não ligava para isso. Ela dizia: futuro a gente constrói junto. E construiu mesmo. Casamos em um salão pequeno, com poucas flores e muito arroz jogado por parentes felizes. A lua de mel foi num quartinho nos fundos da casa da minha sogra, onde moramos por quase 2 anos até conseguirmos alugar nosso primeiro canto. Era pequeno, mas era nosso. Um fogão emprestado, colchão no chão, geladeira velha e muito amor. Nessa época, eu já trabalhava como ajudante de pedreiro durante o dia e como vigia à noite, num estacionamento. Dormia pouco, comia mal, mas voltava para casa todo dia com um sorriso. Porque tinha alguém me esperando. Alguém que acreditava em mim. Quando a Helena ficou grávida do Caio, eu entrei em desespero e alegria ao mesmo tempo. Eu ainda ganhava pouco, mas ela dizia que tudo ia dar certo. A barriga dela foi crescendo e, com ela, minha responsabilidade também. Comecei a fazer bico no final de semana. Pintura, encanamento, o que aparecesse. Meus braços viviam marcados de cimento. As costas doíam, mas a ideia de ter um filho nos braços me dava força. O parto foi difícil. Quase perdemos os 2. Mas quando o médico colocou aquele menino nos meus braços, eu senti que meu mundo tinha mudado. O Caio veio miudinho, com um choro fininho, e eu tremia mais que ele. Passei a noite em claro no hospital. Quando a enfermeira trouxe ele no berçário, me aproximei do vidro e chorei sem vergonha. Chorei porque tinha medo de não dar conta, de não ser suficiente. Chorei por causa do meu pai, que nunca fez isso por mim. Chorei porque queria ser diferente, queria acertar. Voltei para casa com mais força do que nunca. Fiz um berço com as próprias mãos. Montei com martelo, madeira e fé. Cada prego que eu bati naquele móvel foi como uma promessa. Eu vou estar aqui, sempre. Você nunca vai dormir sem comida, nunca vai se sentir sozinho. Foi a primeira vez que me senti homem de verdade. Não por prover, mas por me entregar. Eu era novo. Tinha 22 anos, mas me sentia com 50 já. O peso do mundo estava nas costas. E eu nem pensava em reclamar. O tempo passou rápido. Helena cuidava do Caio com um carinho que transbordava. Enquanto eu trabalhava, ela ensinava as primeiras palavras, fazia papinha de tudo, lia livro mesmo sem ter estudado muito. Quando eu chegava, ele já vinha correndo me abraçar. "Papai!" gritava. Aquilo pagava qualquer dívida, qualquer dor. Me fazia esquecer das noites sem dormir, das contas atrasadas, das dores nas juntas. Por um tempo, achei que a felicidade era isso mesmo, cansar o corpo para alimentar o coração. Só que com o tempo, a vida foi ficando mais apertada. A gente teve mais 2 filhos. A casa já não comportava tanta alegria. Tive que me reinventar. Virei técnico de manutenção num hospital. Trabalhava o dia todo e ainda fazia plantão de madrugada, quando precisava cobrir algum colega. A Helena voltou a costurar. Nossos momentos juntos ficaram raros, mas a gente se entendia no silêncio. Um olhar, um toque rápido, um bilhete na marmita. O amor estava ali, mesmo na pressa. O Caio cresceu rápido, era inteligente. Gostava de ler, de desmontar as coisas para ver como funcionavam. Tinha perguntas demais e paciência de menos. Mas era bom menino. Eu via nele um futuro que não tive. Quando ele fez 7 anos, eu comprei um computador usado.
parcelado em 12 vezes. Não sabia nem ligar aquilo, mas ele aprendeu em uma semana. Disse que queria ser engenheiro. Meu coração inflou. Comecei a guardar todo mês um trocado para a faculdade. Tinha meses que não dava, mas quando dava, eu botava lá, nem que fosse R$ 10. Nunca falei disso com ele. Nunca disse que aquele dinheiro era para ele. Eu queria que fosse surpresa. Sonhava em chegar no dia da matrícula e dizer: "Tá aqui, meu filho. Vai lá e brilha." Era isso que me movia. Teve uma vez que ele ficou doente. Tava com febre alta, tossindo, ofegante. Era madrugada. Não tinha carro. Eu saí correndo com ele no colo, desesperado, até o pronto-socorro. Cheguei suado, com os braços doendo, mas não soltei ele por um segundo. Ele me olhava com aqueles olhinhos molhados e dizia baixinho: "Fica comigo, pai." E eu dizia: "Eu tô aqui, meu filho. Eu tô aqui." E estive mesmo. Sempre estive, mesmo quando ele virou adolescente e começou a se afastar. Mesmo quando me achava antiquado, brega, quando escondia o celular para eu não ver o que fazia. Mesmo quando começou a preferir os amigos. Eu compreendia, dizia para mim mesmo: "É fase." Mas doía. Doía chegar em casa e ouvir porta batendo. Doía perguntar e ele responder com "sei lá." Mas eu nunca desisti. Quando ele passou no vestibular, chorei escondido. Disse que estava com alergia, mas era orgulho. Eu tinha vencido. Nós tínhamos. A Helena já não estava tão bem. Teve uns problemas de saúde, umas dores que foram crescendo. Mas fizemos de tudo para ele não notar. Não queríamos pesar nele. Ele precisava crescer sem se preocupar. Essa foi a nossa escolha, e talvez nosso erro. Ela morreu no 2º ano da faculdade dele. Leucemia, silenciosa, rápida. Eu desabei, mas não podia cair. Tinha os outros 2 filhos e tinha o Caio que estava longe. Avisei, ele veio, ficou 3 dias e voltou para as aulas. Disse que ela ia querer que ele continuasse estudando. Eu concordei, e ele foi. E de certa forma, nunca mais voltou. Depois disso, ele se afastou mais. Os telefonemas ficaram raros. As visitas, mais ainda. As mensagens, secas. Eu justificava tudo. É a vida corrida, é a juventude, é o jeito dele. Mas no fundo, eu sabia. Mesmo assim, continuei mandando o depósito da poupança. Continuei perguntando se precisava de algo. E ele sempre respondia com um "tá tudo certo, pai." Só isso, sem um "e o senhor?" Sem um "precisa de alguma coisa?" Era como se eu fosse só o número da conta que transferia o dinheiro. E eu aceitava. Porque ainda era amor. Machucado, mas amor. Só que amor sozinho não segura ninguém de pé por muito tempo. Tem um tipo de solidão que não se escuta, mas que pesa mais do que um corpo inteiro. Ela vai chegando devagar, feito poeira nos móveis. E quando a gente percebe, já está tudo coberto. Até a alma. Eu comecei a sentir isso depois que a Helena se foi. O Caio tinha voltado para a faculdade. Os outros 2 ainda estavam comigo, mas cada um já no seu mundo. E eu ali, tentando ser forte. Tentando manter a casa de pé, mas sem ter mais para quem arrumar a mesa com gosto. Sem ter para quem contar as pequenas vitórias do dia. A televisão ligada para fazer companhia, mas o silêncio morando dentro de mim. Depois que ela partiu, eu passei a conversar mais com o travesseiro. Fazia café e deixava a 2ª xícara do lado dela, por costume. Era difícil aceitar que aquele lugar agora era só lembrança. E mais difícil ainda era perceber que os filhos, aos poucos, estavam se afastando não só da casa, mas de mim. O Caio, principalmente. Ele mudou depois da morte da mãe. Ficou mais frio, mais direto. Não sei se foi a dor ou se foi uma escolha dele mesmo. Mandava mensagem com emoji de joinha, respondia "tá tudo certo" e só. Sumia por semanas. E quando eu chamava para vir almoçar, dizia que estava ocupado, que ia tentar na próxima. Mas a próxima nunca chegava. Eu ainda tentava justificar. Dizia para mim mesmo que era o tempo dele, o jeito dele, a vida corrida. Que o mundo de hoje não é como antes.
que os jovens têm outras formas de amar. Mas no fundo, doía. E a dor que vem do esquecimento é uma das piores. Porque não tem grito. É só ausência. No ano seguinte, ele me ligou dizendo que ia fazer uma pequena comemoração de aniversário, que ia ser só para uns amigos, e perguntou se eu queria ir. Disse com aquele tom de quem já espera que você diga não, sabe? Como quem convida só por formalidade. Eu aceitei. Claro que aceitei. Achei que podia ser uma chance de reaproximação. Uma noite simples, mas sincera. Passei na loja, comprei um vinho bom, daqueles que a mãe dele dizia que era fino demais pra gente. Levei também um presente simples. Uma camisa social que eu achei bonita, meio cara, mas ele sempre gostou de se vestir bem. E ainda preparei a mousse de maracujá que a Helena fazia. Uma receita que ele amava quando era pequeno. A mesma, do jeitinho que ela ensinou. Cheguei um pouco antes do horário marcado. Toquei a campainha. Um amigo dele abriu a porta, nem sabia quem eu era. Disse um boa noite e se virou. Caio veio depois, me cumprimentou com um beijo no rosto, meio rápido. Nem olhou direito o que eu levava nas mãos. A casa estava cheia. Gente rindo alto, música que eu não entendia mais. Conversas que passavam por cima da minha cabeça como vento. Eu fiquei perto da cozinha, tentando não atrapalhar. Falei com 2 ou 3, mas logo vi que não tinha espaço para mim ali. Ele me apresentou para um dos colegas, como quem mostra um objeto antigo. Disse, esse é meu pai, gente fina, mas já tá meio esquecido das coisas. Sabe como é, né, velho? E riu. Riram junto. Eu não ri, só sorri. Baixo. Como quem pede desculpa por ainda existir. Sentei no canto da mesa. Me servi pouco. A mousse que eu fiz foi colocada na geladeira. E pelo que percebi, nem foi servida. Trouxeram uma torta chique de padaria, decorada. Nada contra. Mas aquela mousse era a memória. Era a minha tentativa de me fazer presente. E ficou lá, atrás das bebidas caras. Esquecida como eu. Ele estava à vontade, como devia estar. A noite era dele. Eu não queria tirar isso. Mas então veio o brinde. Com a taça na mão, ele agradeceu aos amigos, falou da nova fase, do novo emprego, da namorada. E aí, virou para mim e disse, e também agradeço meu pai que está aqui, mesmo quando os velhos já não deveriam ocupar tanto espaço, né? Riram. Alguns riram com vergonha. A namorada dele abaixou os olhos. Eu só continuei olhando para frente. Senti o sangue gelar, mas o rosto esquentar. E eu sorri, um sorriso triste, sem graça. Sabe aquele sorriso que você dá para não chorar? Foi esse. Levantei, disse que ia ao banheiro. Peguei meu casaco e fui embora. Devagar, sem bater porta, sem fazer barulho, sem dizer que aquele era o fim de uma estrada que eu vinha percorrendo sozinho há muito tempo. Caminhei até o ponto de ônibus. A rua estava vazia. O barulho dos meus passos era o único som. Sentei no banco duro do ponto e fiquei ali, olhando para o nada. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Não pela frase, mas pela constatação. Eu não era mais necessário, nem visto, nem lembrado com amor. Eu era só presença tolerada, até que me tornasse ausência definitiva. Naquela noite deitei na cama e dormi com os olhos inchados, mas o coração, curioso, amanheceu firme, não leve, mas firme, porque dentro da dor nasceu uma decisão. E foi aí que minha vida começou a mudar. Na manhã seguinte, levantei sem despertador. Era domingo. O sol já entrava pelas frestas da janela, e o cheiro do café, que eu mesmo preparei, era o único som que preenchia a casa. Aquele silêncio que ontem me afogava. Hoje parecia me dar espaço para respirar. Porque veja bem, não é que a dor passou. Não passou. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Uma espécie de firmeza. Como se eu tivesse recolhido o que restava da minha dignidade do chão. Sentei na mesa da cozinha com o caderno de capa azul, onde eu anotava os depósitos da poupança do Caio. Abri, folha por folha, e vi ali, escrito à mão,
O esforço de anos. Data, valor, mês por mês. Desde o primeiro semestre da faculdade dele. Tinha meses com R$ 50, outros com 100, alguns com 200, quando eu fazia hora extra ou deixava de comprar um remédio mais caro. Não era muito, mas para mim, aquilo era tudo. Era o que eu podia. E era mais do que dinheiro. Era confiança, esperança, amor de pai em forma de número. Fui ao banco no mesmo dia. Cancelei a transferência automática. Tirei todo o valor restante da conta vinculada ao nome dele e movi para minha conta. Não tremi, não hesitei e não chorei. Porque naquele momento não era retaliação, era proteção. Eu estava protegendo o que sobrou de mim, sabe? Porque tem uma hora que se a gente não se cuida, ninguém cuida. E eu cansei de esperar o cuidado que nunca vinha. Depois passei na casa onde ele morava. Ainda tinha uma chave antiga, da época em que ele me pedia ajuda para regar as plantas quando viajava. Ele não me pediu de volta. Talvez achasse que eu nem lembrava mais. Entrei devagar. A casa estava vazia, silenciosa. Senti um aperto no peito. Vi sobre a estante uma moldura com uma foto dele e dos amigos. Nenhuma da mãe, nenhuma minha. Tudo bem. Eu não vim buscar lembrança. Vim buscar o que era meu. Peguei de volta 3 livros meus que ele tinha levado. Um de história do Brasil, outro sobre ferramentas antigas e um de poemas que eu lia para Helena. Peguei também uma bicicleta antiga que dei a ele quando fez 15 anos. Estava jogada na área de serviço, enferrujada, coberta de poeira. Levei comigo. Não porque eu precisava daquilo, mas porque eu dei com amor. E ele deixou ali, como quem esquece um guarda-chuva quebrado. No dia seguinte, vendi a bicicleta num ferro velho. Me ofereceram pouco. Aceitei. Fui até uma loja e comprei uma cadeira de balanço que eu sempre quis. Daquelas que a gente vê em novela, com almofada fofa e madeira maciça. Coloquei na varanda e sentei. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentei sem estar esperando ninguém chegar. Sentei por mim. Nos dias que seguiram, fui ajeitando a casa. Organizei o armário da Helena com calma. Dobrei cada roupa dela como se fosse ainda presente. Separei algumas para doação. Outras guardei. Falei com ela em voz baixa, como se ainda estivesse me ouvindo. Tô bem, viu? Agora tô bem. E pela primeira vez, não doeu tanto dizer isso. Era quase verdade. Comecei a sair de manhã cedo, a caminhar, a andar sem destino, só para sentir o mundo de novo. Encontrei o seu Walter na praça, um senhor que eu conhecia de vista. Sentamos num banco, conversamos sobre coisas bobas, clima, ônibus, preço do leite. No dia seguinte, ele estava lá de novo. E no outro também. E assim, um novo pedaço da minha vida começou a nascer. Discreto, mas sincero. Voltei a frequentar o centro de convivência do bairro. Comecei a jogar dominó. Me ofereceram para participar de um curso de pintura. Disse que não levava jeito. Mas fui. Peguei um pincel com as mãos que carregaram um saco de cimento a vida toda. E pintei um céu torto, com nuvens retorcidas. Achei feio. O professor disse, isso aqui tem sentimento. E eu ri. Talvez tivesse mesmo. Porque aquele céu que eu pintei era eu. Voltei a ter gosto de preparar meu próprio almoço. Com calma, arroz bem feito, feijão no ponto, carne acebolada. Não mais comida requentada de 2 dias. Comi sentado, com guardanapo no colo, bebi um copo de suco olhando pela janela. E me senti digno de novo. Como se, devagarzinho, eu estivesse voltando a ser alguém. Para mim mesmo. Não falei com o Caio durante semanas. E ele também não falou comigo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. E olha, isso também me ensinou. Me ensinou que tem relação que só a gente está segurando. E que se a gente solta, ela some. Não porque acabou agora, mas porque já tinha acabado faz tempo. A gente é que não quis ver. Nesse tempo encontrei um caderno antigo da Helena, onde ela anotava receitas. Tinha coisa escrita à mão, letra bonita, redonda. Embaixo de uma receita de pão de queijo,
Ela tinha escrito: "Para quando a gente estiver velho, comer junto e rir das bobagens." Li aquilo 3 vezes e chorei. Mas um choro bom, sabe? De memória boa, porque mesmo sem ela aqui, eu ainda ouvia a voz dela me dizendo: "Se cuida, Orlando, se respeita." E eu respeitei. A vida não ficou mais fácil. Continuou com contas, com dores nas pernas, com saudades, mas ficou mais leve. Porque agora ela voltou a ser minha, e tudo que era meu voltou para mim. Meu tempo, meu espaço, minha voz e, principalmente, meu silêncio. Aquele silêncio que antes era abandono, agora é abrigo. O lugar onde eu me escuto de novo. Onde eu existo, sem precisar pedir licença para ocupar espaço. A primeira vez que o telefone tocou depois de semanas, eu não atendi. Olhei o nome dele aceso na tela. Caio. 4 letras que por tanto tempo significaram tudo para mim. Mas naquele momento, era só um número tentando voltar. O telefone tocou até parar sozinho. Não deixei tocar de novo. Não era vingança. Não era orgulho. Era cuidado. Comigo. A chamada veio numa terça-feira de tarde. 2h20. Eu estava sentado na cadeira de balanço, escutando rádio e desenhando com lápis de cor. Coisa que eu tinha redescoberto dias antes. Um dos desenhos do curso de pintura tinha dado errado, e o professor sugeriu que eu fizesse esboços. Nunca pensei que mãos marcadas de calo fossem desenhar alguma coisa bonita, mas ali estava eu, fazendo um barco torto num mar calmo. E naquele momento, nada precisava ser consertado, nem mesmo o que estava faltando. O telefone tocou mais 2 vezes naquela semana. Depois, silenciou. Eu soube por uma prima que ele ficou incomodado. Disse que o pai tá estranho, que sumiu, que tá fazendo drama. Drama, meu amigo. Eu deixei para trás há muito tempo. O que ficou foi respeito. O que ficou foi esse silêncio que educa, que mostra sem gritar. Porque às vezes, o barulho do abandono só é percebido quando o som do amor desaparece. As semanas foram passando. Continuei meu caminho. Passei a ir no centro comunitário 2 vezes por semana. Seu Walter me levou num grupo de leitura. Gente mais velha, como eu, lendo trechos de livro em voz alta, comentando, rindo. Fui ficando conhecido. Orlando, lê mais um pra gente. E eu lia, voz firme, lenta, com aquele cuidado de quem tá reaprendendo a usar palavras. Fui sendo visto, e não como peso, mas como presença. Comecei a me permitir pequenas alegrias. Um pedaço de torta no sábado, um chinelo novo, um rádio de pilha com som melhor. Coisas bobas, mas que me lembravam que eu também merecia cuidado. Que eu também podia existir fora do papel de provedor. Porque a verdade é essa, meu amigo. Quando a gente para de ser útil, o mundo parece esquecer que a gente sente. Mas eu não esqueci de mim. 1 mês depois, Caio mandou mensagem. Curta, direta. Pai, tá tudo bem? Li e deixei no silêncio. Não por raiva, mas porque, depois de tanto tempo sendo invisível, eu não devia mais explicação. Não naquele momento. No fundo, eu sabia que algo tinha incomodado ele. Talvez tenha notado a falta dos depósitos. Talvez tenha sentido o vazio que ficou na festa depois da minha saída. Ou talvez... E isso eu não posso provar. Talvez ele tenha sonhado comigo. Porque sonho é isso. Consciência disfarçada. A alma tentando dizer o que a boca não tem coragem. Os outros 2 filhos continuavam na deles. Um morava fora, mandava mensagem só em datas especiais. A outra, morando com o marido, vinha de vez em quando trazer bolo, me perguntar das dores. Mas com Caio, era diferente. Porque com ele tinha sido mais fundo. A ligação era maior, e a decepção também. Outro dia, seu Walter me perguntou: "Você ainda ama seus filhos, Orlando?" E eu respirei fundo. Fiquei calado por uns segundos, e depois respondi: "Amo, mas agora aprendi a me amar também." Ele me olhou com aquele olhar de quem entende. E a gente ficou em silêncio. Não precisou mais nada. O tempo foi passando,
Fui juntando o dinheiro da poupança. Agora não para ele, mas para mim. Para um dia fazer uma viagem simples, visitar um lugar onde eu e a Helena sempre quisemos ir e nunca conseguimos. Talvez o interior de Minas, ou o sul. Ver montanha, respirar outro ar, me ver em outro lugar. Um homem não termina quando se aposenta, termina quando para de sonhar. E eu voltei a sonhar. Recebi outra mensagem. Pai, me desculpa se falei alguma coisa errada. Dessa vez, respondi, só uma frase. Não foi o que você falou, foi como você me viu. E fechei o celular. Sem drama, sem sermão, só a verdade. Nua, seca, clara. Ele não respondeu. Mas às vezes, meu amigo, é preciso largar a enxada para que o outro perceba que tem que plantar por conta própria. E foi isso que eu fiz. Larguei. Entreguei o peso que eu carregava há quase 3 décadas. Deixei no chão. Não por fraqueza, mas porque minhas mãos ainda tinham vida para outras coisas. Choveu naquela sexta-feira. Uma chuva fina, mansa, como aquelas que parecem vir mais para limpar do que para molhar. Eu estava em casa, preparando um café para mim, quando ouvi um barulho de motor parando em frente ao portão. Não estranhei. Às vezes vizinho recebe visita. Mas depois ouvi 3 batidas lentas no portão. Firmes, não fortes, só firmes. Abri a cortina. Era ele. Caio, de pé, encharcado, segurando uma sacola de papel e um guarda-chuva desmontado. Me olhou por 3 segundos longos. Não sorriu. Eu também não. Fiquei parado ali, em pé na sala, por dentro já sabendo que aquilo era o começo de alguma coisa. Não sabia se era pedido de desculpa, se era cobrança, se era orgulho disfarçado. Mas sabia que ele não estaria ali se tudo estivesse no mesmo lugar de antes. Abri o portão. Ele entrou devagar, molhado dos pés à cabeça. Entregou a sacola sem dizer nada. Dentro, um bolo simples. Bolo de fubá. Meu favorito. Feito por ele? Provavelmente não. Mas não importava. Aquilo não era bolo. Aquilo era tentativa. Entrou sem pedir licença. E eu deixei. Sentou no sofá como quem não sabe mais se pode. Eu fui até a cozinha, servi 2 cafés, voltei. Pus um na frente dele. Ficamos os 2 ali, tomando café em silêncio. O rádio ainda ligado, baixinho, tocando um sertanejo antigo. Depois de uns minutos, ele disse: Eu notei que você parou com a poupança. Assenti com a cabeça. Notei que você parou de olhar para mim como pai. A frase ficou entre nós 2, feito parede. Ele engoliu seco. Baixou os olhos. Passou a mão no rosto molhado. Não sei se da chuva ou do que veio depois. Eu exagerei naquele dia. Disse. Fiquei calado. Não por mágoa, mas porque às vezes é o silêncio que dá peso para as palavras certas. Ele continuou. Eu achei que era só brincadeira, que você entenderia. Eu entendi, respondi. Entendi que você não me enxerga mais do mesmo jeito e que talvez nunca tenha enxergado como eu enxerguei você. Ele coçou a nuca. Olhou para frente. Os olhos dele não tinham mais o brilho arrogante de antes. Tinham peso. Peso de quem talvez tenha demorado demais para perceber. Pai, eu tenho errado com o Senhor. Não respondi. Esperei. Desde que a mãe morreu, eu meio que desliguei. Me fechei. Não sei lidar com as coisas. Eu também não soube, filho, falei. Mas eu fiquei aqui, enquanto você se foi. E ele balançou a cabeça devagar, como quem aceita, como quem não tem mais onde se esconder. Ficamos em silêncio mais um pouco. A chuva lá fora não parava. E ali dentro, 2 presenças tentando se reaprender. Eu não sei se dá para consertar, ele disse. Dá, mas não se começa com desculpa. Se começa com presença. Ele ficou mais um tempo. Comeu o bolo comigo. Contou 1 ou 2 coisas do trabalho. Riu baixo. Disse que ia embora. E foi, sem abraço, sem promessa. Mas com o passo mais lento de quem carregava, finalmente, alguma coisa além do próprio ego. Fechei o portão,
Voltei para a cadeira de balanço. Olhei o pedaço de bolo que sobrou e pensei: uma fresta se abriu. Não é perdão ainda, nem amor redescoberto, mas é fresta. E fresta já é caminho. Depois daquele dia em que Caio apareceu com o bolo e o silêncio, eu fiquei com a cabeça cheia por uns bons dias. Não por raiva, nem por mágoa, mas por cuidado. Porque quem já se apagou uma vez por dentro, sabe que, para reacender, precisa ter coragem, mas também precisa ter limite. Eu pensei muito no que ele disse, nas palavras que usou, no tom da voz, nas pausas. Tudo parecia verdadeiro. Mas sabe, meu amigo, quando a gente já engoliu seco demais, a gente aprende a não correr para abraçar só porque alguém voltou. Não é orgulho, é sobrevivência. Passei a reviver mentalmente tudo o que construí. Desde o começo. A casa, os filhos, as noites de sacrifício, a ausência da Helena, a presença vazia do Caio por tanto tempo, e agora, esse gesto tímido, essa visita molhada de chuva e de silêncio. Pensei, será que é hora de recomeçar? Mas aí, entendi uma coisa que me libertou. O perdão não é esquecer o que fizeram com a gente. É lembrar sem doer tanto. Perdão não é abrir a porta e voltar tudo como era. Perdão é olhar nos olhos e dizer: eu sigo em frente. Mesmo que você venha comigo só até metade do caminho. Na semana seguinte, ele mandou outra mensagem. Disse que queria voltar mais vezes. Que queria refazer o vínculo, nas palavras dele. Achei bonito. Mas não respondi de imediato. Esperei 2 dias. Depois escrevi: tô por aqui. Mas agora quem caminha é você. Porque é isso, minha amiga. Tem hora que a gente para de carregar tudo nas costas. E se a pessoa quiser estar junto, vai ter que andar também. A vida seguiu. Continuei frequentando o centro comunitário. Terminei uma pintura nova, dessa vez uma cadeira de balanço de frente para uma árvore. Um céu limpo. Um campo simples. O professor gostou, disse que tinha calma no desenho. Eu sorri, porque aquela calma era o que eu estava tentando achar dentro de mim há muito tempo. Com o passar dos dias, percebi que minha relação com o tempo tinha mudado. Eu já não esperava mais ligações, não criava mais expectativa de mudança em ninguém. Eu comecei a viver com o que tinha, e o que eu tinha era mais do que suficiente. A paz da minha própria companhia. O Caio voltou mais 2 vezes. Ficou por menos tempo. Na terceira, trouxe um livro que era meu. Aquele de poemas antigos, com anotações da Helena. Disse que encontrou na estante com vergonha de ter esquecido de me devolver. Eu peguei o livro, abri numa página qualquer e li para ele. Se um dia eu não souber voltar, não me procure no mesmo lugar. Estarei em mim. Ele abaixou os olhos. Disse: você sempre foi mais forte do que eu achei. Eu respondi: não é força, é cansaço. Quando a gente cansa de sumir para os outros, resolve voltar para si. Não teve abraço, ainda não, mas teve respeito. E esse respeito já era mais do que eu tinha visto nos últimos anos. Aprendi que amar não é se jogar no outro. É se oferecer inteiro, mas saber recuar quando o outro pisa. E depois, se preciso, reerguer-se com as próprias mãos. E eu me reergui, devagar, sem pressa, sem plateia, mas de pé. Eu não sei até onde esse caminho com meu filho vai. Talvez ele venha mais vezes. Talvez não. Talvez um dia ele peça perdão com todas as letras. Talvez nunca diga nada além do que já disse. Mas o que importa é que agora, quem decide o quanto eu aceito, sou eu. Depois que Caio reapareceu com o peso nos olhos e a vergonha nos gestos, eu comecei a pensar mais nos outros 2. Os filhos que seguiram seus caminhos, cada um do seu jeito, mas que também, pouco a pouco, foram ficando distantes. Não por maldade, nem por desprezo, mas por aquele costume triste que a vida moderna criou. Achar que o velho espera, porque não tem mais o que fazer. A Mariana é a mais nova, casada há 5 anos. Mãe de uma menina linda, minha neta, que eu vejo de vez em quando, menos do que gostaria, mas sempre que posso. Ela é doce, a Mariana.
Sempre foi. Mas anda apressada demais. A vida dela é agenda, consulta, mercado, entrega, trânsito. Quando liga, é sempre correndo. Oi, pai. Só passei para dizer que tá tudo bem, tá? E já vai desligando. Eu respondo com carinho. Digo que tô bem, mas às vezes mal tive tempo de contar que derrubei a estante da lavanderia e quase quebrei o pé. Não que eu queira preocupar, mas é que, às vezes, o que a gente mais precisa é ser perguntado de verdade. Não só por educação, mas por interesse, por vínculo. Já o Bruno, o do meio, foi o que mais se calou com o tempo. Mudou de cidade, seguiu carreira, casou, se separou, recomeçou e hoje mora longe. Dele, recebo mais e-mails do que abraços. Sempre educado, sempre gentil, mas frio, gelado às vezes. Manda foto no Natal, lembra do meu aniversário, pergunta se preciso de algo, mas não espera a resposta. A ligação dele vem com horário marcado. Tem tempo para começar e para acabar, e eu aceito. Porque aprendi que amor também é aceitar a forma que o outro consegue dar. Mas também aprendi que isso não quer dizer que não machuca. Esses dias, enquanto organizava umas caixas velhas, encontrei um desenho da Mariana. Ela devia ter uns 8 anos. Tava escrito: Papai é o melhor do mundo. Namun era um papel dobrado, já amarelado, mas com as marcas do lápis de cor ainda vivas. Fiquei olhando para aquilo como quem segura um tesouro que não tem mais para quem mostrar. Dobrei com cuidado e guardei de novo. Porque mesmo a ausência, às vezes merece lembrança bonita. Comecei a escrever cartas. Não para mandar. Só para mim. Cartas para os meus filhos, como se eu pudesse dizer tudo o que ficou preso na garganta por anos. Numa delas, escrevi para Mariana: Filha, você cresceu. E é como se o seu nome ocupasse mais espaço do que sua presença. Sinto sua pressa, mas também sinto sua falta. Na do Bruno escrevi: Você não precisa me ligar toda semana, mas se puder, me ouvir por inteiro uma vez no mês, já muda tudo. E escrevi para o Caio também. Não sobre a festa, nem sobre o dinheiro, mas sobre o menino que ele foi. O menino que me esperava no portão quando eu voltava suado do trabalho e dizia: Hoje eu esperei só o Senhor. Escrevi: Filho, quando você era pequeno me ensinou que a presença vale mais do que qualquer coisa. Tô tentando te lembrar disso agora. As cartas continuam guardadas numa gaveta. Talvez um dia eu entregue, talvez não. Mas escrevê-las me ajudou a lembrar que, apesar de tudo, eu fui um bom pai. E sou. Mesmo que os outros esqueçam. Eu não esqueci. E sabe, não há vitória maior do que essa. A de olhar para trás e ver que, mesmo tendo errado aqui e ali, mesmo tendo me calado quando devia ter falado, mesmo tendo me doado demais, eu fui presença. Eu fui abrigo. Eu fui amor em silêncio. Filhos crescem, mudam, se afastam. E às vezes, somem dentro do próprio nome. Deixam de ser os Pedros, as Marianas, os Lucas. E viram, responsáveis por isso, gerentes daquilo, donos do próprio tempo. E a gente vai ficando para depois. Pro domingo que vem. Pro qualquer dia a gente se vê. Mas eu aprendi que eu não sou mais o depois de ninguém. E que, se for para ser lembrado, que seja com verdade. Não por peso, não por hábito, mas por amor. Amor inteiro, mesmo que distante, mesmo que demore. Foi numa terça-feira de manhã, dessas em que o céu tá claro, mas a alma ainda nublada, que eu resolvi ir caminhar mais cedo. O corpo já estava acostumado com a rotina, mas a cabeça, aquela nunca anda no mesmo passo. Levei comigo um pedaço de pão, o rádio de pilha no bolso e um caderninho pequeno que o seu Walter me deu, para anotar ideia solta, como ele diz. E fui. Cheguei no banco da praça. Aquele mesmo onde costumo sentar com ele para jogar conversa fora. Mas naquele dia, ele não veio. Disse no dia anterior que ia ao médico. Então me sentei sozinho. E fiquei. Foi quando vi uma moça sentada num banco do outro lado.
Olhar perdido, desses que a gente reconhece de longe, porque já teve um igual. Ela devia ter seus 20 e poucos anos. Fone no ouvido, mas sem música. Tava com um caderno no colo, caneta na mão e um olhar longe demais para alguém tão nova. Pensei em não dizer nada. A gente, velho, aprende que o mundo anda com pressa demais para escutar quem fala devagar. Mas aí ela chorou, baixinho, quase escondido. E aí eu fui, devagar, com o cuidado de quem não quer assustar. Me aproximei com calma. Tudo bem, minha filha? Ela se assustou. Tirou o fone. Limpou o rosto rápido. Desculpa, moço. Tô bem, sim. Não tá não, eu disse. Mas tá tentando. E isso já é mais do que muito adulto consegue. Ela sorriu de leve e chorou mais um pouco. Abaixei devagar, sentei no banco ao lado, mas não muito perto. Deixei espaço. Não perguntei nome, nem motivo. Só fiquei ali. Depois de um tempo, ela disse: Meu pai saiu de casa ontem. Disse que não aguenta mais a gente. Que cansou. Eu ouvi, sem interromper. E eu acho que entendo ele. Mas dói, sabe? Assenti com a cabeça. E respirei fundo. Dói nos dois lados, minha filha. O silêncio de um pai é feito de muitas palavras que ele engoliu para não magoar. Ela me olhou como quem leva um susto calmo. Mas ele não falava nada. Era só bronca, ou silêncio. Então talvez ele nunca tenha aprendido a falar com palavras. Só com gesto. E às vezes, os filhos crescem sem saber ler gesto. Ela ficou quieta. E eu também. O vento passou entre nós dois como quem trazia recado. Ela puxou o caderno e disse: Tô tentando escrever uma carta para ele. Eu sorri. Então escreve com o coração. Mas não para cobrar. Escreve para dizer que ele ainda importa. Ela anotou isso, palavra por palavra. E aí ela perguntou: O senhor tem filhos? Tenho. 3. Cada um com um tipo de silêncio. Mas ainda são meus. Ela me olhou com os olhos marejados de respeito. Eles ouvem o senhor? Às vezes, só quando eu fico quieto demais. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero. Ficamos mais um tempo ali. Depois ela se levantou, me agradeceu com um abraço leve, respeitoso. Disse que meu nome lembrava o do avô dela. Orlando. Me emocionou. Porque fazia tempo que alguém me chamava assim, com ternura. Vi ela ir embora devagar, com o caderno no peito, como se carregasse uma chave nova. E eu fiquei ali sentado, olhando o céu, pensando que às vezes a vida nos dá filhos que não são de sangue. Só para lembrar que a gente ainda tem valor. Naquele dia, voltei para casa mais leve. Nem pelo que disse, mas pelo que vi, uma jovem, tentando entender o pai. E um velho, finalmente sendo escutado. O tempo tem um jeito curioso de nos curar, sem fazer alarde. Ele não estala os dedos e apaga a dor, mas devagarinho vai tirando o peso das coisas. As palavras doem menos, as ausências doem melhor. E quando a gente vê, já consegue respirar sem o nó na garganta. Depois daquele dia na praça com a menina do caderno, alguma coisa dentro de mim se assentou. Eu não estava mais esperando nada. Nem uma ligação, nem um gesto. E foi justamente por isso que a vida resolveu me surpreender. Caio me chamou para almoçar na casa dele. Primeira vez em anos. A voz no telefone era mansa, diferente. Disse que queria me mostrar uma coisa. Eu pensei, respirei e aceitei. Fui sem esperança, mas fui com respeito. Por mim. Cheguei pontualmente. Casa arrumada, mesa posta. A comida era simples, arroz, carne de panela, salada, mas estava ali, feita, pensada. Quando me sentei, ele trouxe um envelope e colocou sobre a mesa. Antes do senhor ir embora, quero que leia isso. Comemos quase em silêncio. Ele falava pouco, mas o olhar dizia mais do que antes. Pela primeira vez, senti que ele estava presente mesmo estando quieto. Não olhava para o celular. Não se levantava a cada 5 minutos. Só estava ali, comigo. Depois do café, abri o envelope. Era uma carta, escrita à mão.
Pai, demorei demais para entender que amor não é só presença, é escuta. E que o Senhor passou a vida inteira dizendo eu te amo sem usar essas palavras. Foi quando o Senhor sumiu que eu descobri o tamanho do vazio que o Senhor preenchia. E mesmo que eu nunca consiga consertar tudo, quero começar. Se o Senhor ainda me quiser por perto, eu tô pronto para aprender. Com silêncio, com gesto, com tudo que antes eu ignorei. Com amor, Caio. Dobrei o papel com calma. Olhei para ele e sorri. Pela primeira vez, um sorriso inteiro. Filho, não é questão de me querer perto. Eu nunca fui embora, você é que não estava me vendo. Ele assentiu, baixou os olhos, e então veio o abraço. Aquele abraço que não precisa ser forte para ser verdadeiro. Durou poucos segundos, mas curou anos. A partir dali, as coisas mudaram. Não viramos uma família de comercial de margarina, mas ele passou a vir me visitar de vez em quando. Me ouviu mais, falou menos. E o mais bonito, levou a filha da Mariana para passar uma tarde comigo. Disse que queria que ela conhecesse o avô que ele quase perdeu por orgulho. Voltei a pintar, a escrever, e comecei a ajudar no centro de convivência, ensinando outros senhores a usar o celular, a mandar mensagem para os netos, a gravar áudio sem apertar botão errado. Nunca imaginei que depois dos 70 eu ensinaria alguém a se conectar com o mundo. Mas ali estava eu, de novo útil, de novo inteiro. E sabe, depois de tudo, eu entendi uma coisa que quero que fique. Dignidade não é bater porta, é saber a hora de se levantar da mesa. E recomeçar não é voltar para o passado, é construir o presente com quem ainda tem espaço no coração. Hoje, eu ainda sinto falta de muitas coisas. Da Helena, de quando meus filhos eram crianças, de quando a casa era cheia de voz, mas agora eu não vivo mais esperando. Eu vivo vivendo, do meu jeito, no meu tempo, com minha paz. E é por isso, meu amigo, que eu digo com o coração aberto, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Compartilha essa história com quem precisa ouvir isso. Talvez seja exatamente o que alguém está precisando para mudar.